Clarice Nisquier, você está aqui conosco, que bom, que legal. Gostou do estúdio da rádio? Bacana? Muito legal, muito legal. Muito parabéns, bom, né? Parabéns, uma ideia linda. Agora, parabéns você tá aí com a gente aqui. Vou dizer, inaugurando esse espaço, inaugurando aqui o nosso papo, muito bom. Como é que você começou? Como é que você se viu atriz? Como é que eu quero participar disso? Eu quero fazer? Quanto tempo foi isso? E como foi isso? Como a minha vida de atriz começou? Começou dentro de uma redação de jornal, que meu sonho era ser jornalista. Olha. Eu já tinha trabalhado já como repórter dos 18 aos 19 no Jornal Repórter, um jornal da imprensa nanica dos anos 80. Sim. Depois eu fui para o Jornal do Brasil fazer um estágio. E lá eu me apaixonei muito pelo jornalismo. Era meu sonho, estudava na PUC à noite. Só que eu tive uma gastrite muito violenta. E dessa gastrite eu fui pro médico, do médico eu fui para uma terapia, e dessa terapia eu fui pro teatro, através de um namorado que fazia teatro. Dizia, você tem que parar de fazer análise, o teu negócio é teatro. Eu falava, teatro? Ele me levou um dia para uma aula da Dina Moscovitch no tablado, à noite. E de lá pra cá, eu nunca mais parei. Foi um encontro... Agora, bateu uma curiosidade. Essa gastrite aí foi por conta dos rebeldes dos anos 80, política, etc? Ou foi pelo jornalismo? Foi pelo jornalismo um pouco, porque eu era muito agitada, eu tinha muitas ideias e eu vinha de um jornal que eu tinha muita liberdade de propor pauta. E eu, no Jornal do Brasil, apesar de até ser contratada, depois de um ano eu fui contratada, eu tive o prazer, assim. As matérias que eu fazia independente... e apresentava, né, as matérias independentes, eu era um pouco censurada, ainda estava naquele final de ditadura, e eu ficava muito ansiosa, mas muito, assim, eu ruía a unha até o sabugo, eu tinha uma ansiedade muito grande ali dentro, apesar de adorar, e aí eu fiz uma gastrite um dia, assim, de me dobrar dentro do ônibus. Eu lembro que eu tive que ir quase fui pro hospital, mas aí minha mãe me levou para um gastroenterologista, ele falou, menina, você tá muito, na época não se falava estresse, né, você tá muito tensa, sei lá, que ele falou, você precisa de terapia. Aí eu fui, eu namorava o Carlos Nepomuceno, que até hoje é jornalista, ele estudava comigo na PUC, eu sou muito grata a ele, porque ele na época fazia teatro. Ele falava, eu vou te levar pro teatro. Acabou você indo? Eu indo, ele saindo e eu ficando e tô aqui com você agora. Não é isso? Interessante isso. Hoje você teria um burnout, acho que é isso. Isso, tá, total, eu já tive naquela época. Você teria, se eu tivesse viva, né? Pois é, o jornalismo não ia dar certo não, você se entregou demais ao jornalismo, né? Bom, também você deve se entregar demais em tudo que você faz, né? É o meu jeito, 40 anos de teatro, completei esse ano, e faço 4 peças. Nossa. Faço a Esperança, na Caixa de Chiclete, que está aqui na Laura Alvim. Faço a Alma e Moral. É isso que eu quero perguntar. Que faço em São Paulo e vem para cá também, mês que vem. Faço Coração de Campanha, ao lado do Izio Gelman, que agora deu uma parada de temporada, mas a gente dá uns tiros por aí. E faço A Lista, através de uma empresa que gosta muito da lista, e eu faço então no mundo corporativo esse espetáculo, às vezes 1 vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes 4 vezes por mês. Essa Alma e Moral, essa inspiração, como é que foi? Então, eu estava dando uma entrevista no Sem Censura sobre uma peça chamada Buda, mas como o título era Buda, me colocaram num dia do Sem Censura, que o tema do programa era religião. E aí tinha uma pergunta, se você tem religião e tal, aí eu disse que eu era judia budista. E o Newton Bonder estava presente nesse programa. Era uma mesa redonda sobre religião e tal. E ele saiu em minha defesa porque eu recebi um fax de uma senhora dizendo que o que eu estava afirmando que eu era não existia. E ele acolheu minha experiência, ele foi muito tolerante, muito generoso, e ele estava lá para lançar o livro. Educado. Acho que mais do que educado, sabe? Eu acho que ele defendeu uma visão de mundo, sabe? E eu fiquei achando muito, muito corajoso ele, porque ele enfrentou uma pessoa mais conservadora da comunidade judaica, dizendo que ele entendia o que eu estava querendo dizer, enfim. Aí eu fui para casa com o livro dele, fiquei apaixonada e comecei a adaptar. Liguei para ele e falei, olha, eu sou aquela, lembra do fax, da Dona Leia? Eu fiquei com vontade de adaptar o seu livro para o teatro. E ele autorizou. Então, de lá para cá, já tem, 18 anos. Olha isso. Então, depois de uma entrevista, você criou... Existe a possibilidade de você criar alguma outra peça dessa entrevista aqui? Que Sim, claro. Olha, uma peça a gente pode criar até a partir de uma bula de remédio. Até na praia, né? Até na praia, lá agora, sei lá. A inspiração uma vez eu estava num show do Caetano e ele falou, de repente, todo mundo na vida tem um caso de amor perdido. Pronto. Eu escrevi uma peça chamada Buda. Todo mundo na vida tem um caso de amor perdido. Tem gente que tem 3 casos de amores perdidos. Tem gente que tem uns 6. Tem gente que é um caso perdido. E aí eu começo a contar minha vida amorosa. A minha cabeça aqui já começou a fazer perguntas, mas não vou fazer. Então eu queria até dizer publicamente, agradecer ao Caetano por ter dito essa frase. Não é? Acabei de escrever uma peça baseada nas músicas de Zé Cabaleiro. Sim, o Chiclete. O teatro, ele talvez seja um dos espaços mais generosos, dramaturgicamente falando, humanamente falando, do campo das artes. Porque basta você combinar direito com o espectador, qual é a brincadeira, o que vai acontecer, o que vai acontecer, vamos combinar, a gente começa a brincar. Acabou, É que nem criança. Então é muito lindo, é uma arte muito linda, eu sou muito apaixonada. Mas olha quem está falando, né? Até porque se a gente for agradecer
tudo que o Caetano já fez, a gente ia ficar aqui muitas horas. Aí né? eu vou ter que suspender realmente a Vai sessão ter que hoje. esperar a sessão, porque daqui a pouco ela vai ter sessão e ela tá aqui. A gente tá preocupado com a hora, porque sabe que o papo ia ser interessante. Então não vamos agradecer Caetano, você agradece pessoalmente a ele. Tá bom, É melhor. vou encontrar Né? com ele. Bom, e a ideia, a inspiração, você falou do Zé Cabaleiro aí. Então, agradeço ao Zé Cabaleiro, eu te a falei que eu obra fiquei, incrível eu dele. te falei que eu fiquei com gosto do Chiclete quando eu li a primeira vez sobre isso. E por que o título? O título porque tem um determinado momento da peça que eu falo da minha infância, e eu, quando criança, quando pequena, criava esperança dentro de uma caixa de chiclete ping-pong. O sorveteiro da carrocinha da esquina me dava uma caixa vazia, aquela de 25 unidades, eu cobria de folhinhas verdes, colocava a esperança ali. Às vezes ela fugia para a mata, entediada. Você está falando de um inseto? De um animalzinho? É. E como a peça fala da esperança política, da esperança social, da esperança econômica, enfim. Porque a gente logo pensa que é uma esperança de vida, né? Alguma coisa. Não? Mas eu resgatei essa memória, por isso que veio o título. Então, o título é belíssimo, né? Mas assim, esperança nesse momento do Brasil. Quer falar sobre isso? Sim, porque é um momento de muita... Estamos em meio a uma guerra, né? E como eu digo, tem uma frase do Eduardo Galeano que ele diz: estamos em meio a uma guerra, a guerra quebra tudo que toca, desejo recriar a realidade por meio dos seus fragmentos e com inteira liberdade poética. É um pensamento do Eduardo Galeano que está dentro da peça. E a esperança é isso, a esperança é a cultura, porque a cultura ela reúne todos os fragmentos humanos que foram destruídos, todos os fragmentos humanos das culturas que foram destruídas pela guerra, e ela tenta integrar novamente, ela tenta nos unir novamente, ela tenta fazer com que cantemos juntos, né? E então eu fui juntando muita coisa da minha cabeça, como eu acho que a música popular brasileira ela é uma coisa que nos une, ela é uma arte que nos une. A gente pode cantar agora uma música sem saber exatamente em quem você vota, em quem ele vota, e a gente está cantando juntos uma música que a gente ama. Eu não sei que time você é também, e a gente vai cantar juntos e vai ter empatia um pelo outro, né? E vai criar uma memória, vai criar uma experiência. Isso é uma nação. Então a cultura, ela cria realmente um sentimento de pertencimento, de nação. Então eu estava escutando muito Zé Cabaleiro, pensando muito em tudo isso. Então eu quis que, através dessa trilha sonora, eu falasse sobre tudo isso que a gente está conversando, sobre essa possibilidade de caminharmos e marcharmos com esperança, para que a gente se torne novamente uma nação bonita, alegre. O Brasil sempre teve problemas, sempre foi um país violento, sempre foi um país dividido em classes. Eu sei de tudo isso, mas há momentos e momentos, né? Eu acho que nesse momento é uma experiência muito grave, muito dura que nós estamos vivendo de separação entre todos nós, né? É muito duro. Então eu tenho esperança de que o país volte a ser um país pulsante, alegre, e que possa avançar, não regredir, não piorar os seus problemas, mas, pelo contrário, eu não sei por que o ser humano ainda insiste de que uma hegemonia de classe, uma hegemonia de pensamento, uma hegemonia religiosa vai salvar o mundo. Não é isso que vai salvar o mundo. O que vai salvar o mundo é a pluralidade e o respeito. E nós sabermos conviver de forma harmônica com as nossas diferenças, porque o que mais nos une são as nossas diferenças. Todo mundo um é diferente do outro. Então, por que essa mania, essa mania é mais do que mania, né? Essa ideologia de que o mundo todo branco, ou o mundo todo amarelo, ou o mundo todo rosa, ou o mundo todo azul vai salvar a humanidade toda. Não é assim que funciona. Isso já foi tentado no nazismo, né? E já não funcionou. Estão insistindo numa coisa terrível. Então, eu acho que essa peça fala um pouco de tudo isso, porque a cultura popular brasileira ela é um lugar muito bonito de resistência, né? De sobrevivência. São os criadores da arte popular que estão aí resistindo há 500 anos, né? Então, tem muita sabedoria, tem muita ética, tem muita beleza, tem muita poesia. Então, é uma declaração de amor à cultura popular brasileira por meio das músicas extraordinárias de Zé Cabaleiro. No momento oportuno. No momento oportuno, eu acho também, porque ontem nós discutimos um pouco sobre ética. A gente não consegue avançar na discussão ética no Brasil, porque a ética é dada como uma coisa chata, um tormento. Lá vem... A ética não tem nada a ver com moralismo, a ética não tem nada a ver com regra de comportamento. A ética, como eu digo na peça, né, é a menina dos olhos do pensamento. É na liberdade o nosso refinamento, um refinamento de convivência, né, um refinamento da sociedade. E a gente não consegue discutir isso no Brasil. Demora muito, porque quando você acha que vai, então, começar uma discussão sobre isso, não. Volta tudo para trás e não sei o quê. E voltamos muito para trás agora. Muito para trás. Mas agora, voltando para trás, eu quero saber, assim, deu curiosidade agora. Qual foi um momento inesquecível da tua carreira, um momento importante que você faz questão de falar? Deve ter um monte, né? Um monte, mas eu vou falar então o primeiro que me veio, porque tem que respeitar o primeirão, né? O primeiro que me veio foi quando pela primeira vez eu fiz a Alma e Moral na Virada Cultural de São Paulo, 3 horas da manhã, um frio de 9 graus. Como todo mundo sabe, eu me desnudo na peça, eu estava ao ar livre, de madrugada.
A gente alugou um aquecedor gigantesco para colocar no palco. Ele me aqueceu bastante. Tinham 1.100 pessoas e pela primeira vez eu fiz a peça ao Memorial ao ar livre, assim, como se fosse um show, sabe? Imagina um lugar onde a Ivete Sangalo poderia cantar, sabe? Era um palco imenso, era uma situação assim bem popular e eu ali sentada na cadeira falando aquele texto e eu vi uma egrégora assim se formando e aquelas pessoas naquele frio, atentas, e teve repetição. A minha boca ficou seca nos primeiros 5 minutos, eu não tinha saliva, meu sistema nervoso panicou assim. Mas depois eu fui e a peça aconteceu e foi um momento muito, ali foi uma virada assim para mim de entendimento da cultura, da importância da arte, da capacidade, da força do teatro, onde o teatro pode chegar também, sabe? Porque senão fica assim, o teatro é sempre para as minorias, o teatro é para quem pode pagar. Então, quando você tem essa oportunidade de levar o teatro, onde você está numa sala fechada realmente por um tempo de 200, 300 pessoas todo dia, para 1.100 pessoas ao ar livre, num evento cultural da cidade de São Paulo, convidada pela Secretaria de Cultura, foi um sonho acontecendo. Assim. Voltando aqui para Ipanema, voltando aqui para a Casa de Cultura Laura Alvim e falando de memória afetiva. Casa de Cultura completando 35 anos. Né? Eu amo essa casa aqui pela primeira vez. Fala sobre isso. Eu amo essa casa. Olha, acho que em 92 eu ensaiei aqui Bonitinha Mais Ordinária com Eduardo Wozzeck. E a casa ofereceu 6 meses de ensaio. Eu acho que a gente estava numa sala ali, ou no Porão. O Teatro do Porão ainda existe? Sim. Existe. Rogério. Isso, olha. E a gente tinha, eu acho que a gente ensaiava numa sala onde agora é um cinema. E depois a gente estreou no Teatro Glaucio Rocha, foi sensacional. Camila Amado, eu lembro muito da Camila aqui, a gente ensaiou, a gente fez aqui Troia, também do Eduardo Wozzeck. Eu fiz aqui, depois a gente veio pra cá com Bonitinha Mais Ordinária, saímos do Glaucio Rocha e viemos pra cá. Fizemos Troia aqui, também depois do CCBB. Eu fiz aqui uma peça infantil chamada Copélia, com a Lúcia Coelho, foi extraordinária. 3 peças aqui já, e agora, já fiz a Alma aqui, e agora a Esperança. Inclusive, eu fiz a Esperança aqui em janeiro de 2021, ou 2021. Logo que abriu, a gente pôde fazer para 20% ou 30% da plateia. A gente veio para cá em janeiro. Essa retomada foi difícil? Foi difícil. E ter que ficar enclausurada foi difícil? Foi difícil, mas eu escrevi uma peça, né? Você falou, eu faço peça de tudo. Eu fiz uma peça chamada Coração de Campanha, porque eu e meu marido estávamos nos separando quando veio a pandemia. Mas como era uma separação super amigável, depois de um casamento de 25 anos, a gente resolveu ficar juntos para nos ajudar na pandemia. Sim. E o que aconteceu entre nós, na pandemia, já separados, nos ajudando, foi tão bonito que eu escrevi uma peça sobre isso. Um casal separado que fica junto na pandemia, não que se separa, pelo contrário. Sim, pelo contrário. E a gente só veio se separar, então, em 2021, de fato, quando ele foi para casa dele. Então, foi difícil, mas surgiu uma amizade amorosa muito mais aprofundada, muito mais bonita. Continuamos juntos no trabalho, ele é o diretor de produção de todas as peças que eu faço. Então, a pandemia, nesse sentido, nos aproximou. Sim. Mais ainda. A pandemia é uma coisa muito... Assim, muita gente se foi, né? Muita gente querida e tudo, mas também tanta história que não estava programada, né? Tanta história que foi acontecendo. Meu pai se foi na pandemia, foi muito triste. E de amigos também. Mas, enfim... quando eu penso no Paulo Gustavo, quando eu penso... pouco, muito... Né? Meu Deus do céu. Muito triste. Essa demora da vacina, enfim. E estávamos precisando do Paulo Gustavo agora. Nossa, ele faz muita falta. E todos, né? Eu falo todos, na peça, não, fala, que eu falo do Paulo como assim... Porque o Paulo era amor, era criatividade. E era uma pessoa próxima também. Não, ele era meu amigo, né? Ele entrava na minha casa, eu não tive prazer de conhecê-lo. Mas ele entrava na minha casa. Ele falava coisas que eu aceitava, né? Ele era amigo do Brasil, ele tinha uma importância. É verdade. Eu sinto muita falta dele na televisão. Às também. vezes eu vejo alguma coisa assim, reprise, né? As reprises que eu vejo do Paulo, eu também adoro ver, eu ligo lá no Multishow, né? No Multishow também vejo lá. Enfim, pra gente encerrar, quero deixar você tranquila para fazer sua peça. Qual a importância de um patrocínio cultural? Total, mas fala, você, eu quero que você fale, eu sei, mas eu quero que você fale assim, 40 anos de profissão. 40 anos de profissão. Então eu vou falar para o público uma coisa muito importante. Quem inventou a Bolsa Família, eu sempre brinco, foram os meus pais. Por quê? Porque eu já trabalhava no Jornal do Brasil, eu morava com 2 amigas, eu tinha um carrinho, um fusquinha, eu tinha salário, e de repente eu me apaixonei pelo teatro, meu pai foi a favor, minha mãe ficou preocupada com o meu futuro, mas eu recebi uma Bolsa Família. Eles viram a minha seriedade, o meu compromisso. Por 10 anos eu recebi uma Bolsa Família. O que significa isso? Que meus pais me deram a oportunidade de estudar, de me estruturar, de me dedicar ao teatro de uma maneira sem ficar preocupada com a minha sobrevivência. Então eles pagavam o meu plano de saúde, eu continuei morando fora da casa deles, eu continuei pagando aluguel, depois eu casei, eles continuaram me ajudando porque nós dois, eu e o meu primeiro marido, éramos duros. Enfim, então, aí qual a importância do patrocínio? A mesma importância que teve meu pai e minha mãe nesse sentido. Assim, claro que é diferente, mas eu vou chegar lá.
Então, essa Bolsa Família que eu recebia, e depois eu me libertei dessa Bolsa Família porque eu fui criando um nome, a credibilidade, relações, e eu fui embora. Então, eu, com patrocínio ou sem patrocínio, eu sei me manter, né? E eu tive essa oportunidade dos meus pais. Quando você recebe um patrocínio, você está recebendo uma oportunidade de se dedicar exclusivamente ao trabalho que você quer doar para o público. Você vai pagar diversos profissionais, como cenógrafo, figurinista, iluminador, técnico, cenotécnico, camareira. Você vai dar emprego para várias pessoas. Aquele montante não vai para você, porque você não vai fazer tudo sozinha. Você vai dividir, distribuir aquela renda que você recebeu para todos. Existe um projeto, existe uma lei, você presta contas, né? Essa demonização da Lei Rouanet, ela é muito perniciosa, ela é muito ideológica, porque de fato é uma lei ótima. Como todas as leis precisam ser aprimoradas, mas ela é muito legal. Então, o patrocínio, ele te estrutura, ele dá condições de você pesquisar. Se as pessoas forem estudar, por exemplo, uma empresa jornalística, como eu trabalhei, a decadência começa quando ela fecha a parte de pesquisa dela. Quando uma empresa que trabalha com notícia, com informação, começa a dizer que não precisa mais pesquisar, você pode ver que depois de uns anos ela vai entrar em decadência. Então, você recebendo patrocínio, você pode pesquisar, você pode investigar, você pode estudar o que já foi feito, se dedicar com profundidade. Você não precisa fazer a peça por um mês, você vai fazer em 6 meses. Você vai dividir, às vezes a gente faz um projeto para 3 meses e ainda subdivide aquele dinheiro de 3 meses para 6 meses. Então, se, por exemplo, se eu fosse receber 4 mil por mês, eu passo a receber 2.500, mas para que eu possa, que aí eu faço outros trabalhos, eu dou aula, faço outra peça. O ator, às vezes, é muito parecido com o professor, sabia? Sim. Ele faz várias peças, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, principalmente o ator que não faz televisão. Então, o ator, principalmente que não faz televisão, que não tem o salário da televisão, porque muitos emprestam o salário que ganham na televisão para montar os seus trabalhos. Ok, mas e a pessoa que não tem o salário Sim. da televisão? E que não tem uma família, e que não tem uma estrutura familiar que possa. Então, o patrocínio do governo, do Estado, é uma coisa comum em todos os países desenvolvidos. Os Estados Unidos não tem Ministério da Cultura. Verdade, não tem. Mas o mercado, você não pode comparar a força do mercado empresarial, industrial dos Estados Unidos com a força do mercado industrial do brasileiro, e você não pode comparar a mentalidade também. Sim. Porque existe uma coisa de mentalidade que todo bilionário, milionário americano dedica terrenos, casas, faz museus, né? Eu fui a São Francisco, tem um parque ali que era a casa de um bilionário, que ele doou para a cidade. É um bairro, entendeu? Então, assim, quantos milionários e bilionários doaram residências, casas Sim. ou terrenos? Lembrei de Laura Alvim, que não era milionária e mesmo assim deixou esse casarão. Ela é uma das exceções, como Exatamente. Teve a família do Parque Lage, como sim, existem, como sim, tem o Parque das Ruínas, que também é uma herança que foi doada ao Estado. Existem, sim. Eu não estou dizendo que não existe, mas eu estou falando comparativamente aos Estados Unidos, claro que não. É quantitativamente menor. Então, é importante, eu acho, o Ministério da Cultura, sim. Eu acho importante o patrocínio. Sou a favor de revisão da lei. Vamos aprimorar, vamos fazer com que cada vez seja mais justa. Mas eu acho que a demonização da Lei Rouanet é uma questão ideológica que deve ser combatida e esclarecida, principalmente esclarecida. Então, eu vou te falar, eu sou a favor, e em 40 anos, deixa eu ver, eu vou chutar um pouco, mas vamos lá, vamos pela Alma e Moral, que está 16 anos em cartaz. Eu recebi, em 16 anos, 3 patrocínios. Eu vivo de bilheteria. Sim. Então, eu não sou uma viciada em patrocínio e muito menos só faço com patrocínio. Não, eu faço com meus recursos. Quando eu tenho, eu faço. Eu não espero. A Esperança foi feita com recursos próprios, com a ajuda da Plano Consultoria, que deu um apoio cultural, sou muito grata à Plano, e com a ajuda de vários empresários que me deram oportunidades em teatros, me deram apoios culturais aqui e ali, eu recebi. Mas eu não recebi um patrocínio. Sim. Isso ainda não chegou. Eu quero ir ao Maranhão, já botei na lei novamente para receber. Então, por que o país onde eu vivo, o país que eu amo, o país que eu me dedico culturalmente, que eu me entrego há 40 anos às artes nesse país, por que eu não posso receber um patrocínio justo, onde eu vou prestar contas para fazer essa peça no Maranhão, fazer em todo o Nordeste, fazer no Norte, fazer no Sudeste, fazer no Sul, fazer no Centro-Oeste? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Eu acho pertinente, eu acho legal. E tomara que eu ganhe, tomara que... Agora, eu acho também que precisávamos dividir assim mais, organizar mais. Por exemplo, a Clarice tem 40 anos de teatro, ela entra num edital X. A pessoa que está começando, eu não acho justo que ela esteja em competição comigo, entendeu? Sim. Que todo mundo entre no mesmo edital, sabe? Nesse sentido, assim, eu, quando estava começando, entrava em editais, por exemplo, com os Monstros Sagrados. Eu sabia que eu não ia ganhar. Os Monstros Sagrados iam ganhar. Então, assim, a pessoa que tem muita experiência, nesse sentido, a cultura podia estar mais organizada, né? Então, tem muita coisa para ver. Pra fazer. Muita, mas muita. Mas eu sou completamente a favor do patrocínio, completamente a favor, porque no nosso sistema o dinheiro ajuda a estruturar, a nutrir, né? A alimentar e a dar tempo para a gente poder estudar. Muito obrigado.
Que resposta bonita essa que você deu. Obrigada também pela oportunidade. É bonita, bonita. Convida o povo para a peça. Querido povo. Tá olhando para cá? Queridos, estou aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, uma casa linda em frente à praia, na Avenida Vieira Soto, em Ipanema. Uma casa que respira cultura, respira afeto. É uma casa afetiva. Você entra aqui e se sente acolhido. Faço a Esperança na Caixa de Chicletes Ping-Pong toda quarta e quinta e vai até somente 27 de outubro, tá bom? Quartas e quintas até 27 de outubro. Aí, na semana seguinte, eu estreio a Alma e Moral, também sempre às quartas e quintas, que vai até a última quinta de novembro. Sempre às 8 horas, Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado a você. Parabéns. Um beijo. Parabéns pela peça. Parabéns pela Obrigada. história. Valeu. Parabéns por 40 anos. Que venham mais 40, Não é? né? Pelo menos. Obrigado.